Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre 10 grandes histórias que os últimos 5 episódios de Cobra Kai precisam resolver. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em matéria, o site Screen Rant diz que a série de Cobra Kai mostrou como celebrar um projeto clássico e ainda modernizá-lo para o público mais jovem. No entanto, ainda existem muitas histórias a serem resolvidas antes que a série chegue ao fim. É dito que a maneira como os filmes terminaram provavelmente não será replicada na série, mas visto que houveram muitas semelhanças e conexões, algum tipo de final feliz é esperado. Retornar ao Vale trouxe os fãs da trilogia original de volta, enquanto o novo elenco trouxe um público mais jovem. A temporada final de Cobra Kai foi levada a um nível totalmente novo com o campeonato Sekai Taikai, cujo status atual permanece no ar. Com a parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai programada para sair no mês que vem, ainda existem alguns problemas que precisam ser resolvidos. A dinâmica entre Sen e Tori, Johnny e Chrissy e Rob e Miguel são apenas alguns exemplos de histórias que Cobra Kai tem que enfrentar antes de terminar este ano. A primeira coisa é a conexão do mestre Serrano com o Sr. Miyagi. Serrano foi sugerido como alguém que pode saber algo mais sobre o mistério do Sr. Miyagi. Com o torneio Sekai Taikai a todo vapor em Barcelona, Daniel LaRusso ainda estava distraído pelo mistério do Sr. Miyagi. A sexta temporada, no episódio 7, vê Daniel se colocando em perigo. Depois de receber uma nota misteriosa do mestre Serrano, ele deixa seus protegidos para investigar mais. Embora toda a provação pareça ser apenas uma distração organizada por Silver, ainda pode haver algo mais sobre a história que pode mudar o que Daniel e os espectadores pensavam sobre o geralmente pacífico e subjugado Sensei. Enquanto Daniel consegue escapar, toda a provação causa tensão com quase todos na vida de Daniel, incluindo sua esposa Amanda e até mesmo Johnny Lawrence. Será muito interessante ver se há problemas no paraíso para o normalmente forte Daniel LaRusso ou se seu relacionamento com Johnny cai no obstáculo final. Um tenso confronto com John Kreese levanta ainda mais questões. Uma explicação definitiva sobre como Serrano e o Sr. Miyagi interagiram no passado pode ser oferecida via flashback na parte final. Como já falei em outros vídeos, é claro que o Sr. Miyagi cometeu erros no passado, mas eu acredito que o Daniel está dando muito mais importância do que essa história merece. Acredito que tudo não passou de um mal entendido. Estou muito curioso para saber quais são os mistérios que cercam essa história do Sr. Miyagi. Outra coisa é a história de Sato com Kim San-young. Quando um personagem em Cobra Kai oferece uma resposta ambígua ou um olhar profundo e melancólico no final de uma cena, fica bem claro que há mais na história do que aparenta. Sato tem sido uma grande parte da história do treinamento de muitos personagens e a influência do Mestre Kim ficou claramente importante. Quando Chozen percebe a conexão entre Teo e Silver e os ensinamentos de Sato, o público fica se perguntando o que realmente aconteceu no passado. Com tantas subtramas diferentes se desenrolando ao longo da sexta temporada de Cobra Kai, resta saber se haverá tempo para resolver todos os mistérios envolvendo o passado de Chozen. Sem dúvida, há mais flashbacks guardados que esperançosamente lançarão mais luz sobre essa conexão passada. Com Chozen sendo uma parte tão grande do Miyagi-Do e compartilhando tanto com Daniel LaRusso, a conclusão dessa história certamente causará um impacto. Esperançosamente não terminará em traição ou no sacrifício final. Já foi dito anteriormente que provavelmente a única coisa em que Sato e Kim San-young concordariam é que Chozen e a Sensei Kim não têm futuro juntos. É certo que Kim San-young não ficará nada contente com o envolvimento de sua neta com o sobrinho de Sato. Estou muito curioso para saber sobre o passado de Sato e Kim San-young e saber por que o tio de Chozen não gostava do Mestre Kim. Próxima coisa da lista são os impactos da morte do Quan. As consequências podem ser terríveis. Quan, sem sombra de dúvidas, foi um daqueles antagonistas clássicos que era ameaçador e causador do conflito. Desde sua introdução, ele conseguiu causar medo em seus oponentes com seu estilo de luta feroz. As apostas em Cobra Kai estavam aumentando a cada temporada, mas ter um personagem morrendo inesperadamente foi um grande choque para os espectadores e os personagens.
Enquanto a grande briga continua e os dojos vão todos para cima, Quan acidentalmente se esfaqueia com a faca de mesa do Chris. Os alunos sem dúvida terão muitos sentimentos conflitantes sobre essa tragédia, especialmente porque a maioria deles interagiu com ele de alguma forma. Também não está claro como isso afetará o resto do torneio. É improvável que tudo seja cancelado, mas pode muito bem ser adiado, especialmente depois de tal surto de violência. Seria triste encurtar uma história tão proeminente e deixá-la sem solução. E parece que alguém deve ser responsabilizado pela perda de vidas. Silver ou Chris podem ser os únicos a levar a culpa por tudo isso, visto que são seus métodos que incitam muitas das táticas mortais. Existem teorias que o Quan continua vivo, no entanto eu acredito que se ele estiver vivo isso vai ser uma forçação de barra bem maior do que o Kenny vencendo o Falcão. Era só o que me faltava o Quan aparecer em futuros spin-offs com uma cicatriz enorme no peito, um tapa-olho e tratando o Rob como se ele fosse um Ryu. Mas voltando para as consequências, eu fico imaginando se o acidente do Miguel, que foi um fato regional, não foi transmitido para o mundo todo, quase cancelou o torneio regional de karatê. Imagine a possível morte do Quan, que foi transmitida para todo mundo. Sinceramente é uma coisa que eu não vejo sendo resolvida em 5 episódios, mas se tratando de Cobra Kai, tudo é possível. Mas qual a sua opinião sobre isso? Já deixa aí nos comentários. O site coloca na lista o conflito entre o Rob e Miguel e faz a seguinte pergunta: rivais até o fim? As lutas para escolher os capitães do Miyagi-Do no Sekai Taikai foi um grande ponto da trama na primeira parte da 6ª temporada. As maiores rivalidades foram entre Samantha LaRusso e Tori Nichols, e também Rob King e Miguel. Enquanto Sen ganhou a capitania depois que Tori saiu devido à morte de sua mãe, a luta entre os meninos foi mais equilibrada. No final das contas, Rob acabou sendo o vencedor, mas sua liderança foi questionada durante as primeiras eliminatórias do Sekai Taikai. Enquanto Rob e Tori decidiram colocar seu relacionamento em espera durante o torneio, especialmente desde que ela se juntou ao dojo rival que era o Cobra Kai, os sentimentos entre os dois ainda eram abundantes. Rob estava constantemente distraído por Tori durante muitas das lutas e isso quase custou ao Miyagi-Do a sua classificação. As habilidades naturais de liderança de Miguel entraram em jogo quando ele desafiou Rob várias vezes durante a parte 2 da 6ª temporada. Os momentos anteriores de camaradagem entre Rob e Miguel certamente pedem algum tipo de resolução entre os dois, que pelo menos na minha opinião já não tem mais o que resolver. O Miguel admitiu que o Rob era o líder, o incentivou a ser melhor. Rob conseguiu vencer a sua luta contra o Quan e foi apoiado pelo Miguel nas finais. Como eu já disse, a rivalidade entre o Miguel e o Rob teria mesmo que ter acabado na 5ª temporada e mesmo assim ainda teve uma faísca na parte 1. Claro que o Miguel estaria chateado com o Rob porque ele estava muito distraído e como o Falcão falou, eles queriam mesmo vencer aquela competição. Mas o Miguel mostrou maturidade quando decidiu apoiar o Rob e acredito que já não tem mais nenhum conflito entre os dois. Próximo da lista é a história de Johnny Lawrence e John Kreese. Eles têm muita história para resolver. Johnny Lawrence era uma pessoa completamente diferente em Karate Kid de 1984. Ele era totalmente dedicado a não mostrar misericórdia. E muito marcante em primeiro plano é que ele era desagradável durante a maior parte da temporada original dos anos 80, até que seu relacionamento abusivo com John Kreese foi explorado um pouco mais, um sensei cruel e exigente. John Kreese ensinou seus alunos a viver pelo método do punho. Quando ele foi reintroduzido ao público em Cobra Kai, esse passado foi explorado ainda mais. Se os criadores decidissem incorporar um pouco da raiva reprimida que ainda consome Johnny, uma luta final explosiva poderia estar a caminho. Com muita animosidade, mas também um grau de respeito e gratidão, os dois tiveram mais do que sua cota de altos e baixos que certamente se espalharão para a parcela final. Como Chris mostrou alguns vislumbres de crescimento nas últimas temporadas, resta saber se algum tipo de arco de redenção ainda está nos planos. Ele poderia potencialmente se sacrificar por seu antigo aluno de alguma forma ou até mesmo despertar para os caminhos do Miyagi-Do. De qualquer forma, esse relacionamento é devido a algum tipo de encerramento. O Sekai Taikai, sem sombra de dúvidas, precisa de uma conclusão. Será que haverá um vencedor?
apesar que nós já sabemos a resposta. Com rivalidades e competições no coração da série desde o primeiro filme de Karate Kid, esse tópico foi levado ainda mais longe na sexta temporada. Não apenas o Miyagi-Do e o Cobra Kai competindo entre si, mas mais dojos foram lançados na mistura na segunda parte da temporada final. Com o episódio 10 caindo no caos, não está claro qual será o futuro da competição Sekai Taikai, supondo que ela continue, há algumas maneiras pelas quais o torneio pode terminar. Com temporadas anteriores focando principalmente em lutas entre vários membros dos dois dojos principais, os campeonatos globais introduziram mais alguns jogadores na mistura. Os espectadores estavam trocando alianças entre Cobra Kai e Miyagi-Do e presas de águia em um ponto, dependendo de quem estava em qual equipe. Mas com Cobra Kai mais firmemente no território dos bandidos, seria estranho para eles vencerem nesse ponto. Uma vitória do Miyagi-Do solidificaria sua maneira de lutar como caminho a seguir, mas as coisas geralmente não são tão simples em Cobra Kai. Como já falei em muitos vídeos anteriores, nos anos 80 o Karate Miyagi-Do levava muita vantagem sobre o Karate Cobra Kai, com Daniel LaRusso derrotando praticamente todos os alunos do Cobra Kai. No entanto, em Cobra Kai, e o nome da série já diz tudo, o dojo Cobra Kai começou a levar enorme vantagem, com Miguel Dias vencendo o torneio regional de Karatê, e com a ajuda da Tori levando o torneio do ano seguinte, já que eles somaram mais pontos. A única exceção foi o Falcão vencendo o Rob na final do torneio de 2019, no entanto o Falcão também usou o Cobra Kai para vencer. Parece que muita gente está querendo a revanche de Sen e Tori, ou seja, o chamado capítulo 1 bilhão que o Demetri falou. Muita gente foi só uma maneira de falar, porque ninguém aguenta mais lutas entre Sen e Tori. Depois que a Tori apareceu na segunda temporada, as duas protagonistas de Cobra Kai estavam brigando o tempo todo. Enquanto muitas de suas brigas foram interrompidas, sua única disputa oficial foi no torneio regional de Karatê, quando a Tori representou o Karate Cobra Kai e a Sen lutou pelo Miyagi-Do. Tori ganhou o troféu, mas descobriu-se que o árbitro havia sido subornado por Terry Silver para garantir que ela fosse vitoriosa. As antigas rivais encontraram um ponto em comum e lutaram entre si com um respeito recém-descoberto, mas ainda não completaram um confronto justo. Com ambas as lutadoras extremamente ambiciosas e talentosas, seria bom vê-las finalmente competirem em uma luta justa, com uma vencedora clara coroada no final. Cada lutadora tem seus próprios fãs, então escolher uma vencedora entre as duas agora está nas mãos dos criadores. Minha opinião é, se ainda acontecer alguma luta entre Sen e Tori, seja ainda em Cobra Kai ou em algum spin-off, que seja como a luta entre Rock Balboa e Apollo Creed, uma luta amistosa. O mistério sobre o Sr. Miyagi é outra coisa que precisa ser revelada nessa última parte. Desde que a série retornou com um estrondo e uma trilha sonora épica dos anos 80, a ausência de Pat Morita era palpável, mas sua memória era honrada a cada momento. Desde seus ensinamentos sendo celebrados pelo próprio Daniel e passados para uma nova geração de estudantes, sempre ficou claro que o Sr. Miyagi havia deixado uma impressão duradoura em todos os personagens que ele conheceu. Houve algum encerramento sobre como seu relacionamento com Daniel havia progredido em direção ao fim de sua vida, e foi adorável ver que os dois permaneceram próximos até sua morte. Na medida em que a série se aprofundava em seu passado misterioso, as complexidades reais do que aconteceu não foram resolvidas. Os 5 episódios finais devem lançar mais luz sobre o passado do grande homem e como tudo isso se conecta com o que está acontecendo nos dias atuais. Ficou claro que seu aluno mais precioso não vai parar por nada até descobrir mais sobre seu antigo sensei. Essas extensões podem colocar não apenas Daniel, mas sua família e seus pupilos em apuros. Como já falei, na minha opinião, o Daniel está dando mais importância do que essa história merece. É claro que o Sr. Miyagi pode ter cometido erros no passado,
mas nada disso apaga o grande sensei que ele foi pro Daniel durante toda a sua vida. O relacionamento entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso, a rivalidade original de Karate Kid. A rivalidade entre Daniel LaRusso e Johnny Lawrence vem sendo construída há mais de 40 anos com suas brigas e brincadeiras hilárias, adicionando muitas risadas à série nas últimas 6 temporadas. Ambos vieram de origens muito diferentes e seu relacionamento com o karatê começou completamente diferente. Um foi instruído a não mostrar misericórdia, enquanto o outro foi ensinado a liderar com compaixão e paz. Quando eles voltaram para a vida um do outro, faíscas imediatamente voaram e suas diferenças foram apenas exacerbadas. Ao longo das 6 temporadas de Cobra Kai, os rivais se aproximaram e eventualmente se tornaram parceiros e de certa forma amigos. Conforme o estresse do Sekai Taikai atinge os dois, Daniel está mais focado nos mistérios do Sr. Miyagi, deixando o Johnny para liderar o dojo sozinho. Eles discutem sem resolução aparente e o suspense do meio da temporada deixa o público se perguntando como esses dois terminarão toda a série. Pode ser pedir demais que os dojos se fundam para sempre e Johnny e Daniel sempre trabalhem juntos, mas tê-los terminando em termos amigáveis pareceria o certo. Por último, a pergunta será se esse realmente será o fim. Afinal, a franquia Karate Kid continua ou não? A 6ª temporada de Cobra Kai pode ser o fim da série, mas não será o fim da franquia. Karate Kid está retornando para a tela grande com o próximo filme Karate Kid Lendas, que vê Ralph Macchio e Jack Chan reprisando seus papéis em um crossover. Apesar do papel de Daniel na história, Karate Kid Lendas é melhor percebido como algo próprio e não necessariamente uma sequência de Cobra Kai. Dito isto, Cobra Kai abriu muitas portas para potenciais spin-offs, como já foi dito. Com tanta atenção dada ao passado do Sr. Miyagi na 6ª temporada, uma série prequela sobre o mestre de Daniel parece uma opção muito plausível. Os criadores de Cobra Kai falaram sobre como este não é o fim do Miyagi-verse, mas quais outros projetos acontecerão ainda não se sabe. Independentemente disso, os episódios finais de Cobra Kai ainda devem parecer uma conclusão e não apenas um piloto para outros projetos. De certa forma, seria muito interessante que tivesse algum gancho para um futuro spin-off. Tudo bem que o meu canal não é um canal somente sobre Cobra Kai, mas eu gosto muito de falar dessa série e todos sabem que eu sou fã. Então é óbvio que falarei sobre futuros spin-offs de Karate Kid e Cobra Kai, mas qual spin-off você gostaria de ver a seguir? Já deixa sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.